Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um dia da programação do Encontro Pedagógico Intercâmbio do Instituto Federal de Roraima. Este é o terceiro de 6 ciclos que integram o evento. Hoje, discutiremos o tema Diferentes práticas pedagógicas no contexto do ensino não presencial. Para debater o tema de extrema relevância, teremos uma mesa redonda, composta por profissionais com expertise no assunto. Vamos, então, à apresentação das convidadas neste ciclo. Para a mediação dos trabalhos, a professora doutora Joelma Fernandes de Oliveira, do Instituto Federal de Roraima. E as debatedoras são as professoras doutoras Sandra Terezinha Urbana Pez, do Instituto Federal do Paraná, e Fabrícia da Silva Machado, do Instituto Federal do Maranhão. Desde já, nossas boas-vindas, e nosso muito obrigada por estarem aqui. Posteriormente, antes de passarmos a palavra a elas, apresentaremos um pouco do seu currículo. Queremos lembrar que este evento está sendo organizado pela Comissão de Acompanhamento, Discussão e Alinhamento das Ações das Atividades Não Presenciais no âmbito do IFE, em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino. Meu nome é Thaís, sou pedagoga do Instituto Federal. Estou aqui atuando inicialmente como mestre de cerimônia, mas logo mais a professora Bárbara, que é professora do Instituto Federal de Roraima, Campus Boa Vista, Zona Oeste, estará conduzindo este evento. Nós contamos com o apoio da equipe de tradução e interpretação de Libras, do IFE. E os integrantes deste evento são Áurea Luísa Azevedo de Miranda, Guilherme Cury Soares, José Gabriel Ribeiro Figueiredo. Ressaltamos também o apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação e da Assessoria de Comunicação do IFE, Coordenação de Tecnologia da Informação do Campus Boa Vista, entre outros setores envolvidos indiretamente. Este ciclo está sendo transmitido pelo canal oficial do IFE no YouTube. Nossas saudações especiais a todos os que nos assistem. Esperamos que aproveitem bem o nosso evento. Pedimos a você que nos assiste, que curta este vídeo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, clique no sininho. Dessa forma, poderá receber as notificações sobre os próximos vídeos e nossos eventos. Lembramos aos inscritos presentes que o certificado de participação será encaminhado por e-mail pela equipe de organização. Lembramos mais uma vez que a condução do debate será feita pela mediadora, professora Joelma Fernandes de Oliveira. Para que o público possa conhecê-la melhor, apresentamos um breve currículo da servidora. Doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio Unicinos, mestre em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, possui especializações em Gestão, Inovação e Reflexão das Práticas Educativas pela Universidade Gama Filho e em Psicopedagogia Clínica Institucional pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Roraima. É professora da carreira EBTP na área de Pedagogia do Instituto Federal de Roraima, envolvida em diversos projetos de pesquisa e extensão. Além disso, esteve à frente de diversos cargos de gestão em seus quase 5 anos de atuação na instituição. Atuou também como docente em outras instituições de ensino superior. Destaca-se como autora e organizadora de diversos livros. Um dos lançamentos mais recentes em que colaborou como autora e organizadora, juntamente com o professor Eloy Senhoras. Foi publicado pela editora da Universidade Federal de Roraima. Neste momento, passamos a palavra à professora Joelma, mediadora deste evento, para apresentar as regras.
Boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação ser a mediadora desse terceiro ciclo. Lembramos que o tema de hoje é diferentes práticas pedagógicas no contexto do ensino não presencial. Desde agradecemos as debatedoras que logo irão compartilhar conosco experiências e conhecimentos, e com certeza será uma grande oportunidade de reflexão sobre o atual contexto da educação que a gente se encontra, né? Esse momento ainda de pandemia, para conseguir aprendizagem presencial. Para a organização virtual desse evento, vamos seguir algumas regras. Cada palestrante tem as perguntas do YouTube. As perguntas serão organizadas pela comissão. No término das exposições, as perguntas serão direcionadas às respectivas palestrantes. Encerrado esse momento de informe, devolvo a palavra à professora Thaís, né? Hoje atuando como mestre de cerimônias desse importante evento. Eu acredito que a Thaís caiu, né, na conexão. Agradecemos os esclarecimentos da professora Joelma, e neste momento vamos apresentar o currículo da professora palestrante, a professora Fabrícia. A professora Fabrícia Fabrícia da Silva Machado, é doutora em Educação pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Educação pela UFP, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí. É professora do Instituto Federal do Maranhão, na área de Pedagogia. Na instituição, realiza diversos projetos de pesquisas. Atualmente está realizando o projeto intitulado As implicações da utilização de oficinas pedagógicas no enfrentamento do bullying com aluno do ensino médio do IFMA de São João dos Patos. Também coordena e realiza diversos projetos de extensão. Tem experiência na área de educação e atua principalmente nos seguintes temas: colaboração, violência escolar, conceito, formação inicial e continuada, saberes docentes, formação docente, sentidos de significado, com base na teoria da atividade sócio-histórico-cultural, materialismo histórico dialético, pesquisa colaborativa e prática pedagógica. É membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação e Ciências Sociais da Universidade Estadual e membro do Núcleo de Formação de Professores na Perspectiva Histórico-Cultural, Formar, da Universidade Federal do Piauí. Seja muito bem-vinda, professora Fabrícia, e desejamos uma bela apresentação. Obrigada, Thaís, Cristine. Eu estou aguardando o slide, não colocaram para mim ainda.
Vamos aguardar aqui o slide. Não aparenta. Tudo bem. Não aparece para eu passar. Pronto, apareceu. Deixa eu ver se aparece aqui grande. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, agradecer o convite da pedagoga Thais, assim como os demais, e agradecer a disponibilidade do meu instituto de me permitir estar aqui com vocês hoje. E eu espero que eu só não está aparecendo a parte de eu colocar para passar o slide. Será essa a internet? O que é? Alguém pode passar para mim, então? Obrigada, voltou. Então, pessoal, hoje nós vamos discutir as diferentes práticas pedagógicas no contexto do ensino não presencial. E dentro dessa lógica, a gente vai explanar algumas coisas, claro, de uma forma um pouco mais geral, mas que tentando trazer algumas colocações bem pontuais. Então, vamos falar da educação 4.0, metodologias ativas, sala de aula invertida, rotação por estação de aprendizagem e gamificação. Primeiramente, a gente retoma aquelas gerações em que eu pergunto para vocês, novamente, que não façam no outro slide, depois que eu assisti, se vocês são da geração Baby Boomers, da geração X, da geração Y, da geração Z, ou da geração Alpha. E vocês, como já discuti isso, vocês se colocam e se perguntam qual que vocês são. Então, a gente vai discutir aqui as educações, certo? Em que a gente traz a educação 1.0 até meados do século XVIII, em que é aquela mais tradicional, em que claramente o professor usa os livros, cadernos, as apostilas, a lousa, o giz. Aí a gente vem para a educação 2.0, que vem partindo da Revolução Industrial até meados do século XX, e que a gente vê os usos dividir essas experiências com os colegas, utilizando hardware, software, e também continua sendo a sala de aula local das nossas aulas, mas também colocando os laboratórios de ciências e os laboratórios de ciências de informática. Aí nós vem para a educação 3.0, em que a palavra-chave é a colaboração, em que o aluno aprende com o professor e com seus colegas de forma colaborativa, é a palavra-chave dessa educação 3.0. E o ensino começa a ser realizado de forma híbrida, presencial e à distância, com exceção de múltiplos recursos. E a gente vem para que a gente vai discutir hoje, que é a educação 4.0. Na educação 4.0, gente, o aluno passa a viver a experiência da aprendizagem por meio de projetos colaborativos, nos quais os professores e os alunos atuam juntos. Então, os recursos disponíveis são as mais diversas, em que sempre vai buscar essa criatividade e novas estratégias baseadas nas metodologias ativas para as atividades em sala de aula. Então, o que é essa educação 4.0? O que a gente pode pensar? Essa educação 4.0, pessoal, ela é a menção à quarta revolução industrial, a revolução da internet, da digitalização, da coleta, da análise de dados. Então, é um modelo de educação continuada no qual os interesses dos estudantes são levados em consideração e as suas guias de linha de aprendizagem. Então, o aluno é o protagonista. E dentro desse contexto, eles vão vivenciar projetos colaborativos, aprendendo com o colega, e não somente com os professores, como era no ensino mais tradicional. E requer recursos, e esses recursos de uma forma de ser trabalhados bem criativos, tá bom?
Então, quais são as habilidades necessárias para a educação 4.0? Ser investigador, ser pesquisador. Então, esse professor não é somente professor da sala de aula, mas que ele perpassa, sim, o caminho do tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, fazer da sala de aula uma construção coletiva e colaborativa, pessoal. Fazer pesquisa, que é o nosso grande ganho dentro dessa permeado por essa reflexão crítica. Fazer perguntas em vez de fornecer respostas. Muitas vezes nós estamos acostumados, o professor está pontualmente colocando os assuntos e o aluno sendo o receptor passivo desse conhecimento. Então, instigar com perguntas que fazem o nosso aluno a pensar, para participar ativamente por meio da descoberta. Então, trabalhar em projetos compartilhando objetivos, ter um projeto com início, meio e fim, mensurando resultados, mensurando possibilidades, certo? Então, ser desenvolvedor de competências, ser propulsor para o desenvolvimento de novas habilidades, ser propulsor para o... e isso, gente, requer um trabalho, um processo longo, mas que tem resultados significativos. Então, ser favorável às novas tecnologias, estar aberto a essas novas tecnologias, porque muitas vezes nós vimos, principalmente nesse tempo de pandemia, no início, uma resistência, mas que nós, nesse contexto, a gente, poxa, eu tenho que me sobressair, eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar. Então, o professor também necessita realizar diagnósticos, relatórios individuais, verificar como cada aluno aprende, personalizar essa aprendizagem, ou seja, porque o nosso aluno é dotado de inteligências múltiplas, eu tenho que saber qual é o tipo de inteligência múltipla que ele tem, que mais ele se encaixa no processo de ensino-aprendizagem. Porque muitas vezes o aluno se coloca melhor no seminário, outros em provas, então a gente tem que também estar buscando novas perspectivas de avaliação. Como funciona essa educação 4.0? A conectividade dos sistemas e facilidade ao acesso ao conhecimento. E a gente vem aí com tudo, pessoal, inteligência artificial, automação, sistemas robotizados, está aqui na porta, já bateu, porque a gente ia atrás para saber o que é isso e aprender a fazer. As novas mídias, o Big Data, a velocidade da inovação está aí, gente, e o desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos constantes, certo? Buscar sempre aprender. Então, assim, educar, o que a gente viu normalmente nos últimos tempos? Que os alunos trocaram as enciclopédias de antigamente por sites de busca, ninguém quer carregar livro. Hoje, ou você está com tablet, ou está lendo ali no celular. Então, as escolas, pessoal, substituíram o quadro por lousos digitais. Então, transparência no retroprojetor, que é algo muito, que era algo muito inovador. Deixa eu ver aqui. Passaram a ser utilizados já em data show, modelo passivo, continua sendo reproduzindo e a didática das escolas continua praticamente a mesma, certo? Professor à frente, no centro das atenções, e os alunos do outro lado, passivos, absorvendo conteúdo em uma via de mão única. Então, assim, por mais que tenha muitas coisas inovadoras, a gente ainda vê essa resistência do professor permanecendo naquele ensino ainda um pouco tradicional. Quais os principais desafios na educação 4.0? Uma formação inicial e contínua, de maneira adequada, que integra essas tecnologias. Eu costumo dizer que não é somente usar essas tecnologias, mas muito mais do que isso, né? Motivações para o uso, devido à sobrecarga de trabalho, conhecimentos das ferramentas e potencialidades. A gente viu quantas, não existe milhares, a gente tem que se buscar conhecê-los para usar da melhor forma possível. Conhecer acerca das metodologias, a gente fala de metodologias ativas, mas ela já existiu. Transposição dos conteúdos de maneira didática, incentivo por parte da instituição para a geração de experiências exitosas, infraestrutura adequada nas instituições, equipamentos da internet, isso foi uma das grandes críticas nesse ensino remoto emergencial, no sentido que muitas vezes não temos todo esse aparato, políticas públicas e medo e preconceito. São muitos desafios relacionados a isso, na educação 4.0. Então, a gente adentra, e por que inovar, gente? Por que é tão importante inovar? Mesmo com tantas metodologias e recursos tecnológicos, o ensino continua predominantemente oral e escrito. Se você levantar a mão, muitas vezes, sim, o professor só usa o quadro, ele só usa o livro didático, acabou, ele não faz outra coisa diferente, não chama atenção. Não estou dizendo que o ensino tradicional é algo
errado, não. Ele tem seus resultados, mas o aluno quer mais, porque o nosso aluno é da geração alta, pessoal. Então, os alunos continuam a receber o conteúdo passivamente, cada vez mais esperam tudo produzido pelo professor. Quando a gente manda as atividades, e aquela resistência, a gente viu também nessa pandemia, muitos alunos, nas suas devolutivas, aquela dificuldade de nos enviar, certo? Então, a gente pergunta, como garantir que os alunos se apropriem do conhecimento historicamente acumulado e se relacionem no cotidiano? Então, primeiramente, tem que pensar numa participação ativa dos alunos, necessária a mudança da prática e do desenvolvimento de novas estratégias. E isso, gente, Darius nos deixa bem marcante na sua citação, essa necessidade, que não é só mudar, é transformar, tá bom, pessoal? Então, por que inovar? A inovação é uma das formas de transformar a educação. Então, a gente tem que situar que a inovação é uma palavra derivada do latim, que significa fazer novo, renovar, alterar, e que aplica uma ideia já conhecida a um novo contexto, ou seja, eu busco redimensionar aquilo que existe, mas de uma forma que atenda às necessidades. Então, a inovação já vem sendo utilizada desde o início dos tempos. Então, primeiramente, para a sobrevivência, para a evolução e também para o progresso. Então, a capacidade de inovar, pessoal, ela é muito necessária. Então, no âmbito educacional, o que é essa inovação? É um conjunto de intervenções, decisões e processos com intencionalidade, planejamento e sistematização, que trata de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. E isso tudo introduz, pessoal, uma linha renovadora, novos projetos, novos programas, materiais curriculares, modelos didáticos, e para isso vai nos proporcionar uma reorganizada no currículo da nossa instituição, na dinâmica da sala de aula, ou seja, inovar dentro do contexto de educação, ele é necessário e é fundante a todo momento. Então, a gente vai para as metodologias ativas, em que a gente coloca que as metodologias ativas, que é uma concepção de educação crítico-reflexiva, com base em estímulo no processo de ensino-aprendizagem, resultando em envolvimento por parte do educando na busca pelo conhecimento. O aluno é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. E a gente tem como os princípios principais esse protagonismo do aluno, essa colaboração, essa ação e reflexão. Então, a gente sai, por que aplicar essas metodologias? O aluno aprende mais e melhor. E é muito bom aprender com pessoas mais experientes, já dizia Vygotsky, né, no desenvolvimento proximal. A gente sempre buscar esse conhecimento por meio do questionamento, da experimentação. Aprendizado por meio de transmissão, pessoal, é importante, mas não provoca uma compreensão mais ampla e profunda. Por isso, a necessidade de questionarmos, buscar essa pedagogia da dúvida. Então, a ênfase na palavra ativa precisa estar associada à aprendizagem reflexiva para tornar possível o que estamos aprendendo. Então, a gente coloca vários tipos de metodologias ativas, a sala de aula investida, a aprendizagem baseada em projetos, a gamificação, a discussão e solução de casos, focado na aprendizagem e o aprendizado por pares. Mas, hoje, buscando, certo? A gente vai trabalhar um pouco da sala de aula investida, tá bom? Em que a gente coloca que a sala de aula investida é uma metodologia ativa de ensino que inverte o processo da sala de aula. Você sai daquela sala de aula tradicional para essa sala de aula investida, o que ela vai provocar? A aquisição do conhecimento não acontece apenas em sala de aula, mas também fora dela, com auxílio de recursos tecnológicos. A gente coloca aqui como surgiu essa sala de aula investida. Então, a gente coloca John Bergman e Aaron Sanders, em que os estudos começaram em 1990, mas ganha corpo a partir de 2007. E adivinha como é que eles conseguiram essa proeza? Eles começaram a gravar essas aulas de química deles, e lançar no YouTube, e começaram a fazer palestra, e ganharam uma repercussão notória dentro da academia, e também no dia a dia da sala de aula. Então, nessa sala de aula investida, motivos que levam professores a adotarem a sala de aula investida. Depois de expor a matéria, temos pouco tempo para praticar.
ao expor para o grupo, a turma, alunos que não conseguem acompanhar. Isso é verdade, a gente acompanha todos os dias, né, pessoal? O conteúdo que se repete em cada disciplina pode ser gravado e disponibilizado aos alunos, ficando mais tempo para a prática. E isso ajuda o aluno a rever o que ele não entendeu muito bem na sala de aula, até antes disso. Então, a gente coloca essa aula tradicional, em que nessa aula tradicional o aluno já tem lido a matéria antes da aula, e o aluno assiste na aula tradicional, o aluno lê a matéria, né, na hora da aula, antes da aula. E na sala de aula investida, o aluno assiste os módulos interativos, certo? Já durante a aula, o aluno assiste a uma apresentação. E na aula investida, o aluno aplica conceitos com feedbacks, que é o grande ganho da sala de aula investida. E depois da aula, o aluno faz a lição e o aluno verifica seu aprendizado e amplia conhecimentos com tarefas mais complexas. Ou seja, o aluno leva em consideração os conhecimentos prévios dele, aquilo que é trabalhado em sala de aula é mais contextualizado, ou seja, o tempo de sala de aula é muito mais proveitoso, tira dúvidas e, além de ter, faz essa interação com os outros alunos. Então, nessa sala de aula investida, pessoal, o que nós vamos perceber? Que na sala de aula tradicional, os alunos, cada um enfileirados na sua cadeira. E na sala de aula investida, a realização de atividades, exercícios em grupo e atendimento do professor. Esse é um grande ganho. O professor não vai simplesmente expor o conteúdo, como costuma ser colocado na sala de aula, mas também ter essa maior interação. Então, como funciona essa sala de aula investida? Os estudantes se preparam estudando para as atividades em sala, certo? E praticam os conceitos aprendidos, tiram essas dúvidas e buscam fazer várias coisas na sala de aula, e depois revisa o conteúdo e estende seus aprendizados, ou seja, vão fazer até atividades muito mais complexas. Então, sala de aula investida, o aluno lê o conteúdo, certo, antes da aula, e assiste aos vídeos em casa ou na escola. Durante a aula, os alunos aplicam os conceitos em exercícios práticos e tem pronto o feedback dos professores. E depois da aula, o aluno choca com o desempenho. Tá pequenininho para mim. Agora eu estou enxergando melhor. O aluno checa seu desempenho e pode fazer exercício de reforço indicado pelo professor. Nessa sistemática, pessoal, como funciona essa sala de aula investida? Ao assistir os vídeos, eles podem pausar e repetir o conteúdo de acordo com o seu ritmo e compreensão. Então, os alunos aprendem os conceitos de forma autônoma e ganham mais tempo, ou seja, o momento da sala de aula é o momento mais proveitoso. Então, na sala de aula, os professores atendem os alunos de forma individual e em grupo, transformando o aluno em uma dinâmica de grupo, mudando o layout tradicional das cadeiras enfileiradas para aquelas demais de reuniões em que eles estão discutindo, e que nós sabemos que eles aprendem muito mais quando se discute. Então, como funciona essa sala de aula investida? Os docentes podem montar videoaulas, podem fazer testes, atividades online, e um aplicativo que eu uso muito, pessoal, é o Ocam, para gravar essas aulas. Ele é muito fácil de usar, e a gente pode estar usando também o Edplus, que você pode estar colocando vídeos e colocando perguntas no decorrer desse vídeo. Então, o vídeo pode ser complementado com material de reforço, como apostila, trechos de livro, filmes, quizzes, e tudo pode ser armazenado no Google Drive. Lembrando, pessoal, é uma coisa em que o importante de tudo isso é o professor, nesse processo de mediação, tá fazendo sempre o feedback e atende em todo o processo. Então, o primeiro passo dessa sala de aula investida, o conteúdo é introduzido aos alunos antes da aula presencial. Antes dele chegar, o aluno já tem contato lá no espaço virtual, com vídeos, com resumos, entre outros aspectos. Então, como fazer? Estabeleça um roteiro, pessoal. Um roteiro é de importante. Diversifique o material. Nem sempre coloque vídeo, nem sempre coloque aquela atividade. Textos, vídeo, áudio, pesquisa, quiz. Se coloque no lugar do aluno. Você sempre vai querer investigar as mesmas coisas, estudar os mesmos materiais, no sentido de sempre textos, livros. Vamos inovar nisso. Não exagere na quantidade, pessoal. Se possível, grave seus próprios vídeos, tá bom?
Então, nós temos um roteiro, um exemplo de roteiro, em que sempre você vai indicando as orientações do passo a passo que esse aluno vai fazer previamente, antes, durante e depois da sua aula, viu, pessoal? Então, no segundo passo, o aluno pode rever o material caso tenha dificuldade, além de fazer outras pesquisas que aprofundem o tema e estudar de acordo com o seu interesse. Ou seja, você estimula o seu aluno a ser um pesquisador, gente, a ser curioso, de fato. Isso vai estimular ele a criar dúvidas e a resolvê-las no sentido de... E ele vai sempre buscar essa perspectiva mais interessante, vamos dizer assim. Então, como fazer? Ofereça outros caminhos, outras formas de ver o conteúdo, áudio, vídeo, material indicado, mais material complementar, nunca trabalhe só com aquele material, certo? Como planejar sua aula investida no terceiro passo? Em sala de aula, pessoal, os alunos tiram dúvidas e o professor propõe e orienta projetos, atividades e debate o tema. Então, isso, gente, o debate, a discussão, como nós sabemos, é um dos momentos mais importantes dentro desse momento da sala de aula investida. Então, dicas: não deixe os alunos soltos, sem assistência, esteja vigilante, forneça feedback contínuo. Você corrige hoje uma atividade, não deixe para deixar daqui 10, 15 dias. Incentive, humanize, tente entender as dificuldades individuais de cada aluno. Faça registro dos progressos e participação em grupo. Diversifique as tarefas e prepare tarefas para a realização. E tudo isso, pessoal, permeado com planejamento e organização. Tá bom? Para que o aluno saiba o que você quer dele. Tem que deixar claro desde o início. Então, quais os benefícios da sala de aula investida, pessoal? Produção do conhecimento, automotivação, criatividade, colaboração, autonomia, colaboração e organização. Então, várias coisas são trabalhadas nesse sentido. Então, a gente vai para a rotação por estação de aprendizagem, que é também muito utilizada, que você pode usar de diversas formas. E o que a gente vê? É uma proposta híbrida que vai envolver tanto no ensino presencial como no ensino online, vai envolver tecnologias, e que os alunos são desafiados a realizar tarefas de maneira colaborativa em grupos, viu, pessoal? Os estudantes são organizados em grupo e cada um tem as suas tarefas, de acordo com objetivos do professor para a sala de aula. Pode diversificar essas tarefas escritas, entre outras coisas, e também pode, um dos grupos, certo, pessoal, tem que estar envolvido com propostas online. A gente vai ver aqui que é importante ter esse movimento. E é importante valorizar momentos em que os estudantes possam trabalhar de forma colaborativa e aquelas que possam fazer individualmente. Porque quando a gente vem para cá, a gente olha aqui as 4 estações, pessoal. E nessas 4 estações, o professor mediador vai deixar uma tarefa para cada grupo desse. E eles vão circular entre esses grupos. Então, o que a gente vai fazer primeiro? O professor, ele deve estabelecer um conteúdo, um tema central, e preparar o material didático, com uma sequência didática para o estudo individualizado em casa. Ou seja, cada aluno vai estudar esse tema de acordo com o segmento que vai ser colocado em cada grupo, e na aula subsequente, o professor deve organizar o layout da sala de maneira diferenciada, de modo que seja estabelecido um circuito dentro da sala de aula, certo? Então, nesse movimento, o que a gente vai perceber? Que nós vamos dividir esses alunos em grupos de 5, em que esse rodízio vai fazer com que eles participem dessas atividades e discutam com os outros que estão em sala de aula. Então, para fazer uma aula de 45 minutos, o ideal é que cada proposta de tarefa seja pensada para a solução do grupo, tá bom? Então, esse tempo deve ser no máximo de 15 minutos. E o que é interessante? Ele conseguirá, esse aluno, rotacionar por todas as estações, tá bom? Isso vai ter engajamento, vai ter uma dedicação maior do nosso aluno. E essa lógica, pessoal, ela tem a oportunidade de desenvolver diferentes tarefas de modo colaborativo. Eu não fico somente no meu grupo, eu posso também estar andando nos outros, como eu posso dizer. Então, recomenda-se que pelo menos uma das estações tenha uma atividade que envolva tecnologias, por isso uma proposta de um ensino híbrido, né, pessoal? Então, eu posso fazer de diversas formas. E dentro das atividades dessas estações, que aí vai ter da criatividade do professor,
resolução de problemas, jogos, desafios, mini projetos, construção de mensagem persuasiva, solução de mistérios, entre outras coisas. E nessa sistemática, pessoal, a gente vai com a avaliação, nesse modelo de ensino, tem o objetivo de diagnosticar e analisar o desempenho individual e do grupo. Daí você sempre está anotando os progressos, o que está acontecendo com cada um, tá bom? E com o grupo. E o objetivo de cada estação deve estar alinhado com os resultados da aprendizagem que o professor deseja alcançar e com atividades propostas na estação. Então, todos esses passos são permeados por um bom planejamento, e esse planejamento tem que ficar claro tanto para o aluno, quanto para o grupo, então, e sabendo que cada um existe esse movimento de compreensão. Então, a gente vem para a gamificação, e nessa gamificação, a gente vê a diferença, qual é a diferença de game e gamificação? Pessoal, o game normalmente está aí, né? Não quero que meus filhos fiquem impressionados com os games que estão por aí, mas aí a gamificação vem aí para nos mostrar como é importante, como é interessante, tá bom? E a gamificação, pessoal, ela vai envolver objetivos, regras, desafios, prêmio, isso estimula o nosso aluno. E eu posso colocar que esse jogo, essa gamificação vivenciada pelo meu aluno pode ser significativa a tal ponto que ele consiga avançar no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, por que usar a gamificação? Maior engajamento, vocês não têm noção como os alunos se engajam muito mais, melhor assimilação do conteúdo, foco nos objetivos, certo? E eu vou dar aqui algum exemplo, porque assim, a gente, numa palestra é complicado, mas a gente vai tentar mostrar um pouco por aqui. O conteúdo de preservação, vamos dizer aqui que preservação do meio ambiente, eu não coloquei. Qual é a fase iniciante do conhecimento? Estar presente na aula, quantos pontos vale? 10 pontos. Participar da aula fazendo perguntas ou apontando sugestões? 10 pontos. Ler o capítulo indicado na aula anterior? 10 pontos. Responder as fichas de exercício? 10 pontos. Ao final da aula, discute a temática em grupos. Então, cada atividade que ele faz em sala de aula tem uma pontuação. Lembrando que a gamificação pode se dar tanto assim, né, nesse formato, como vai sempre instigando esses objetivos, essas metas, essas recompensas. Aí a gente vai para esse desafio da fase 1, escolher um deles, ou seja, elaborar 10 perguntas relacionadas ao tema, entrar numa base de dados de pesquisa, selecionar 5 teses ou dissertações e recolher as soluções apresentadas. Tem várias coisas. Aí tem a regra das fases, porque isso tem que ficar claro para o aluno, e ele presta bastante atenção nisso. Atingiu 10 pontos ou mais, sairá da fase de iniciante e avançará para a fase básica, eles já ficam todos animados. Ao atingir 200 pontos ou mais pontos, passará para a fase intermediária. Ao atingir 300 pontos, você passará para a fase avançada. Tudo isso, gente, chama a atenção deles e eles ficam muito, muito mais interessados, mais instigados a participar das atividades. Ao concluir uma fase, você recebe uma carta, e você levanta e ele se qual é a carta que eu vou receber? Pode ser boa, pode ser uma carta ruim. Você ganhou 15 pontos de bônus, você perdeu 15 ou 25 pontos, você terá que refazer uma tarefa, incluindo elementos surpresa. E aí vem para a fase 2, que é a fase básica de aplicabilidade, e também vem outros pontos. Estar presente na aula, ninguém vai querer perder a aula, viu, pessoal? Participar do quiz no Kahoot, que é um aplicativo muito interessante, você lança o link, eles respondem, tem ranking, eles ficam muito animados, pessoal. Então, ler um artigo científico indicado, 10 pontos, assistir um filme, fazer uma resenha, 10 pontos, ou seja, vocês vão pontuando cada coisa que é feita em sala de aula. Isso eu posso fazer tanto com aplicativos que tem por aí, que a gente conhece, assim, e isso é gamificação. Então, a fase 2, que é também a base da aplicabilidade, investigar mecanismo, reaproveitamento, ou seja, cada um vocês vão buscando responder. Ao concluir essa fase, também você coloca se pode ser boa ou pode ser ruim, porque ele vai ficar atento, né? E fase intermediária, que é a fase da imersão, pessoal. Estar presente na aula, 5 pontos, participar da aula fazendo perguntas,
sempre fazendo com que tudo que é construído, mas diversificando, viu, pessoal? Aqui já coloca, lê o texto indicando e construir um mapa conceitual, diversificando as atividades, para que aquilo que ele for fazendo ao longo desse momento de gamificação, eles possam aprender mais, aprender várias formas de aprendizado, tá bom? Então, desafios da fase 3, escolher um deles. Aí também você citou vários desafios, estar presente na aula, assistir um vídeo. Isso vai muito da criatividade do professor. E nós sabemos o que o nosso aluno gosta, né, pessoal? Aí vem a fase avançada, em que você já vai complexificando as coisas que você vai pedindo. Por exemplo, aqui eu já tenho ler o texto indicado e fazer um podcast de 5 minutos, pessoal. Quando eu vou pedir isso, eu já direciono ele para o Vocarro, que é uma das coisas que eu mais faço para os meus alunos, quando eu coloco no Google Classroom, e eu gravo, explico a atividade, e eles já compreendem. Ou seja, isso aqui é muito fácil de fazer, esse aplicativozinho aqui. Então, a gente vem para a fase avançada, que a gente também vai colocando, preparar um vídeo educativo, como eu já falei, alunos meus, eles também utilizam aplicativos que fazem história em quadrinhos, é muito rico. E tem também, aí a gente vem para as recompensas, que é uma das coisas que mais chama a atenção deles, que nessas recompensas, quem fica em primeiro lugar poderá eliminar uma questão errada da prova. Quem é que não quer eliminar uma questão errada da prova? Segundo lugar, poderá eliminar uma questão errada da prova também. Terceiro lugar, poderá indicar uma questão extra e responder na prova. Então, pessoal, a gente tem várias possibilidades. E a gente vem com o reconhecimento, né, do primeiro, segundo, terceiro lugar, em que passa nas portas do desafio dessas tarefas, da solução, que é a correção de todas as fases, dessa recompensa, prêmio a ser concedido à melhor equipe, tem esse feedback, dá resposta a todas as etapas concluídas em andamento, e eu lhe garanto, pessoal, o aluno fica muito motivado. E aqui, toda uma estrutura, tem aplicativos que fazem avatares nos celulares, que eles gostam demais. E ao final da gamificação, os alunos aprendem a teoria, investir os experimentos, entre outros aspectos. Sabe se mobilizar de maneira coletiva para os temas pesquisados. E eu encerro a minha fala que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperançar e esperança do verbo esperar. Não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar e não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar com os outros para fazer de outro modo. E eu encerro a minha fala desejando um feliz dia para os professores, que vai ser amanhã, e que a gente nunca deixe de esperançar, de buscar, e também fazer com que os nossos alunos busquem novas possibilidades. Não estava vendo nada aqui, eu corri um pouco, porque é muita coisa. Obrigada. Oi, agradecemos a brilhante palestra da Fabrícia, que lindeza, viu, Fabrícia? Nossa, muito boa a tua fala, muito bacana, dicas super interessantes, assim, ótimas reflexões, viu? Com certeza inspirou a gente, né, nesse momento, a pensar a educação nesse contexto atual, esse contexto diferente, que é esse contexto de estar em casa. Eu costumo dizer que gostoso, né? Eu costumo dizer que gostoso é fazendo. Achei muito legal, muito bacana, assim, muitas dicas. Até falei agora para a Thaís, eu estou só no sprint aqui das dicas da professora. Então, assim, para mim, em sala de aula com ensino médio, foram dicas bem legais, assim, né? Principalmente nesse momento de pandemia. E alguns pontos que você colocou, assim, bastante interessante no sentido de pensar a inovação, o conceito de inovação que por muito tempo se tinha associado, que pensar em inovação era pensar logo com computador ou informática, né? E que colocou que pode ser muito além que isso, né? É bem além. A inovação é pensar em mudança de atitude, é pensar na compreensão de novas culturas, é lançar diferentes possibilidades junto com nossos alunos. A própria sala de aula investida, que nem você colocou, é muito interessante mesmo, tá? Lembramos que ao fim da palestra seguinte, iremos fazer encaminhamento das perguntas, né, enviadas pelo público durante a explanação,
E, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Nesse momento, eu devolvo a palavra para a mestre de cerimônias, que eu acredito que vai ser a Bárbara agora, tá? Para apresentar o currículo da segunda palestrante do dia. Muito obrigada, professora Fabrícia. Foi maravilhosa a sua fala. Bárbara está sem áudio. Bem, colegas, a professora Bárbara teve um problema com seu áudio e nós vamos dar, então, continuidade aqui ao nosso terceiro ciclo do Encontro Pedagógico Intercamp, e nesse momento eu vou apresentar o currículo resumido da professora Sandra Terezinha Urbana Teis. A professora Sandra Terezinha Urbana Teis tem pós-doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana. Pós-doutorado pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, da Universidade do Porto, Portugal. Doutora na área de educação e trabalho pela Universidade Federal do Paraná. Graduada em Pedagogia pela Universidade de Tuiuti, do Paraná. Professora do Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba, desde 2010. Na instituição, atua em diversos níveis de ensino. No curso de Pedagogia, ministrando as seguintes disciplinas: Educação e Trabalho, Didática e Formação Docente, Organização do Trabalho Pedagógico, Educação Profissional, Princípios e Práticas. Docente da pós-graduação em Educação Profissional Técnica em nível médio e do Programa de Mestrado de Educação Profissional PROFPT, na disciplina de Bases Conceituais. Entre 2017 e 2020, esteve à frente do ensino médio técnico, atualmente a coordenadora do Grupo de Pesquisa Trabalho, Educação e Tecnologia Social. Tem experiência na área de educação, com ênfase em didática e formação de professores, atuando principalmente nos seguintes temas: trabalho, educação, formação de professores e educação profissional. Professora Sandra, seja muito bem-vinda. Nós passamos agora a palavra para você e desejamos uma ótima palestra. Bom, boa tarde a todas e todos. Gostaria muito de agradecer o convite da Thaís, um prazer conhecê-la, um prazer estar aqui participando do evento. Agradecer a organização do evento como um todo, principalmente os intérpretes, que sempre têm um papel fundamental no que a gente acredita que é o papel dos institutos federais, que é a inclusão, né? Quando nós conversamos e a Thaís me passou a demanda do evento, eu fiquei aqui organizando a minha fala e
pretendo discutir com vocês um pouquinho o que é esse planejamento, essa preparação para uma atividade didática, pedagógica, efetiva de ensino, nesse momento que nós estamos aí vivendo uma coisa inédita no mundo e principalmente no nosso país. Bom, eu considero que em qualquer momento que a gente tenha que fazer um processo pedagógico, a questão fundamental é o planejamento e a preparação, né? Eu sempre gosto de brincar com os meus alunos que a gente não se mete a mané fogueteiro de dar aula das coisas que a gente não domina, certo? E se a gente domina minimamente esse conteúdo, nós temos que, em educação, dar conta do domínio, não só do conteúdo específico, mas do conteúdo pedagógico que diz respeito à elaboração, à transmissão e à construção desse conhecimento, para que a gente cumpra com o nosso objetivo, com o nosso papel, que é o aluno aprender, né? Que ele saia do nosso curso sabendo mais coisas do que quando ele entrou nesse curso, tá? E aí, quando a gente fala de planejamento e de preparação, a gente está falando de duas questões fundamentais que são, pelo menos no meu ponto de vista. Primeiro, o conhecimento da realidade, tá? Então, eu preciso saber qual é a realidade desse meu estudante, desse meu aluno, para saber que tipo de estratégia eu vou poder utilizar para efetivar o processo de ensino-aprendizagem. Depois, sabendo qual é essa realidade, eu vou ter que pensar como é que eu vou fazer essa mediação deste conhecimento para transformar esse conhecimento científico num conhecimento escolar e que esse meu aluno possa se apropriar desse conhecimento, correto? Para fazer isso, eu preciso saber quem é esse meu aluno, né? Qual é a realidade de vida que ele tem, quais são as dificuldades que ele enfrenta, e, principalmente, quais são os conhecimentos prévios que ele tem a respeito do conteúdo que eu preciso trabalhar. Agora, eu estava aqui pensando, né, quando iniciou o evento, nas apresentações, todas nós da área da pedagogia, né, e provavelmente já tem muito professor falando assim, ai meu Deus, vem de novo essas pedagogas falando um monte de coisa que não diz nada a ver com o que acontece na sala de aula no dia a dia, né? Mas a verdade é que se a gente, como pedagogo, não sabe e não tem que saber, né, quais são os conteúdos essenciais da biologia, da engenharia, da matemática, da física e da química, isso não é nossa obrigação saber, é nossa obrigação saber e discutir junto com os professores os processos de ensino e de aprendizagem que estão envolvidos nesses conteúdos, né? E aí a gente tem que sempre se fazer essa pergunta, afinal de contas, o que é aprender? Quais são os diferentes caminhos que nos levam ao aprendizado? A gente ouve muito discurso do professor, mas no meu tempo eu aprendi assim, né? Ok, você aprendeu assim, mas isso não quer dizer que para o seu aluno isto também funcione desse jeito. Então, acho que eu também não vou nem perder muito tempo, porque a professora Fabrícia fez aí uma exposição belíssima a respeito de várias possibilidades, né? Então, a gente sabe que hoje nós temos, na verdade a gente sempre teve, né? Mas hoje, mais ainda, com esses recursos tecnológicos, nós temos milhões de possibilidades. O que a gente precisa é buscar essas possibilidades e trazer para dentro dos nossos espaços de ensino-aprendizagem, tá? E aí uma questão que eu sempre coloco, que é fundamental, quando o professor vai selecionar essas atividades, né, ele precisa saber o que é essencial na sua disciplina, tá? Eu vou ensinar Química para o 2º ano do ensino médio, do técnico em informática. O que é essencial para o meu técnico em informática conhecer no 2º ano de Química? Cada professor tem que saber isso. Cada professor tem que ter certeza de qual é o fundamento da sua ciência, do seu conhecimento, que ele precisa trabalhar com o seu aluno.
E aí, para quem nunca teve a experiência de trabalhar com educação à distância, eu acho que, apesar de todos os problemas, tá? Eu quero deixar claro aqui, vou fazer um parênteses, não estou dizendo que nós estamos num momento privilegiado, não é isso. Mas para quem nunca teve a experiência de trabalhar com educação à distância, neste momento que nós estamos sendo obrigados a trabalhar desta forma, é um momento de aprendizado interessante. Por quê? Porque este momento da troca online, você sabe que você tem que planejar a sua aula, seja ela ao vivo ou gravada, com o que é essencial. Você não pode ficar perdendo muito tempo, porque as pessoas hoje em dia não conseguem assistir um vídeo, não conseguem assistir uma palestra ao vivo, e muito menos um vídeo gravado, se ele for muito extenso, né? Nós temos uma capacidade de concentração que vai até um limite. Isso, a cada faixa etária e a cada desenvolvimento das pessoas, é diferente, né? Não só, por favor, não me entendam, não é porque eu sou criança que eu tenho uma capacidade menor, porque eu sou adulta eu tenho uma capacidade maior. Não é uma linha, não é linear dessa forma, né? Eu posso ser adulto e ter uma capacidade de concentração maior, mas ao mesmo tempo, naquele momento, está acontecendo alguma coisa na minha vida que me impede de ter uma concentração para assistir aquela aula, aquele vídeo, tá? Então, é importante destacar aqui, o que eu quero dizer nesse momento? Que a gente tem que aproveitar isso para fazer um diagnóstico das nossas disciplinas, dos nossos conteúdos, e descobrir o que realmente é essencial. Aquilo que o meu aluno não pode deixar de saber, aquilo que ele não pode sair do curso sem dominar, né? E aí, a partir disso, pensar todas as estratégias, todos os recursos possíveis para que esse aluno dê conta de aprender isso, tá? Quando a gente fala desse processo de aprendizagem, né, deste caminho do conhecimento, a gente sempre precisa lembrar das dimensões ontológicas e das dimensões epistemológicas, porque isso diz respeito à nossa ciência, ao nosso campo do conhecimento. Lembrando sempre que se a ciência não é neutra, e infelizmente a gente está vivendo um momento aí de retrocesso intenso da ciência, né? Das pessoas não acreditando nos avanços científicos, e a gente na escola tendo que estar brigando com isso também, porque afinal de contas, a gente vive um momento do eu acho, né? Não, a minha opinião é que vale, eu acho que é assim, eu acho que é assado, né? E aí nós vamos ter que ensinar para esses nossos alunos que não é bem assim, não é porque eu acho que é verdade, né? A realidade é o meu critério de verdade. E eu acho que isso, eu tenho absoluta certeza que este é um bom caminho para a gente trabalhar com os nossos alunos, quando a gente estabelece para eles qual é o critério de verdade. O critério de verdade não é a sua fé, porque a fé é de uma outra dimensão da nossa vida, que é importantíssima, que tem o seu valor, que tem que ser respeitada, mas que, quando a gente fala de ciência, a gente está falando de critério de verdade, de critério de realidade. A realidade é o meu critério de verdade da ciência. Então, quando eu estou dizendo, eu acho, bom, mas o que você acha se comprova na realidade? Se se comprovar na realidade, então não é só o que você acha, ele é constituído como ciência, né? Então, eu penso que esse é um bom caminho para a gente discutir com os nossos alunos quando é que eles têm que se apropriar desse conhecimento para ele sair um técnico bem formado, para ele sair um físico bem formado, para ele sair um pedagogo bem formado, certo? Então, é fundamental que ele tenha esta clareza do conhecimento que vai constituí-lo como um profissional que não pode mais simplesmente ser um profissional que tem um diploma vazio, né? Isso é um dos grandes problemas que a gente está enfrentando no nosso país.
A gente perdeu um pouco a história da rigidez da escola, né, para aceitar qualquer coisa, e aí estamos transformando os nossos diplomas em papéis simplesmente vazios, tá? Eu gostaria de dizer também que a gente tem, assim, quando a gente vai fazer esse conhecimento desta realidade, a gente precisa fazer uma coisa que Gramsci nos ensinou muito bem, que é a análise concreta de situação concreta, né? Então, eu tenho que conhecer esta realidade para saber o que essa realidade me diz. E aí, eu vou relatar para vocês rapidamente a nossa experiência aqui no curso de pedagogia, neste momento aí de ensino à distância, né, o online, porque nem é um ensino à distância dentro da concepção de educação à distância, tá? Nós organizamos o nosso curso para que os alunos fizessem, ao final de cada aula, eles tinham aulas ao vivo todos os dias da semana, e ao final de cada aula eles deveriam fazer o que se chamou de registro diário, tá? E aí, o registro diário precisava ser uma síntese do que é que foi trabalhado naquele momento, naquela aula, tá? Eu fiz o acompanhamento de 2 estudantes, uma nossa aluna do primeiro período, síndrome de Down, e um outro nosso aluno de vulnerabilidade social, que mora aqui em Curitiba, no abrigo da prefeitura, que funciona naquele esquema. Você pode dormir no abrigo, você tem até um horário para chegar, para poder dormir, e até as 9 horas da manhã você tem que sair daquele abrigo. Ou seja, durante o dia ele não tem onde ficar, né? Então, nós organizamos o atendimento para esses, quer dizer, eu fiquei responsável por esses 2, tá? Mas nós temos outros estudantes com outras situações que também foram atendidos por outros professores. E aí, o que eu queria mostrar para vocês era uma coisa assim. Vamos ver se vai aparecer um pouquinho aí na câmera para vocês. Este aqui, gente, é a impressão do que a nossa aluna síndrome de Down fazia o registro. Eu sei que vocês estão só vendo uma folha cinza, mas eu quero que vocês vejam que é assim, ó. Ela escrevia no caderno, a mãe tirava a foto e postava lá no Classroom, no registro diário daquele dia. Bom, aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler esses textos que ela escrevia e tirei as palavras-chave do que era mais importante que ela tinha registrado aqui, tá? E aí, com estas palavras-chave, eu fazia, após a aula, um atendimento, uma conversa com ela, para a gente produzir o texto que ela deveria dizer quais eram as questões que tinham sido trabalhadas, tá? E aí eu fazia, esse aqui que vocês estão vendo é o meu registro, né? Eu fazia aqui da minha casa o meu registro, e ela fazia lá o registro dela. Por quê? Porque a gente também aprendeu que as pessoas têm um momento, né? E a professora Fabrícia também citou isso, o que ela é capaz de fazer sozinha e o que ela é capaz de fazer com ajuda. E quanto mais ajuda ela tiver, mais ela vai ser capaz de fazer algumas coisas sozinhas também, né? Então, esse foi o processo que nós vivenciamos com ela, para que ela possa ir se desenvolvendo no decorrer do curso, certo? E aí a gente pensa assim, né? Bom, qual é o sentido desta prática? Qual é o sentido desta atividade? Correto? E é importante a gente pensar isso. Não é uma prática pela prática, né? É preciso ter um sentido nisso. Vamos pensar, vou pegar um exemplo bem simples que todo mundo conhece. Todo mundo já viu na internet ou já fez com seus filhos ou até com seus alunos, seus sobrinhos, enfim, aquela experiência de pegar aquela balinha Mentos e jogar dentro de uma garrafinha de Coca-Cola, né? Dá aquela explosão, forma aquele vulcão e etc. Que legal, a gente faz isso. Mas e daí? O que isso significa?
quais são os conteúdos, quais são os conceitos químicos que estão inseridos aí dentro desta atividade, ou desta brincadeira, ou desta bobagem, que alguns vão dizer, nossa, que bobagem, para que ficar desperdiçando bala dentro de garrafa de Coca-Cola e desperdiçando Coca-Cola, né? Ok, pois é. Aí é que a gente tem que pensar. Isso pode ser, esta brincadeira é só um exemplo, mas você pode pegar isso para qualquer coisa. Vamos pegar um exemplo de uma atividade que a professora Fabrícia explicou para nós aqui hoje. Você pode fazer atividade pela atividade, sem significado nenhum, ou você pode fazer essa atividade dentro de um planejamento, com um objetivo claro, e que você sabe muito bem aonde você quer chegar com essa atividade. E quais são os conteúdos e quais são os conceitos que estão inseridos dentro daquela atividade, né? A professora Fabrícia falou ali, os alunos precisam saber anteriormente o que se espera dele. Isso é óbvio em qualquer situação, em qualquer atividade, né? Eu preciso deixar claro o que eu preciso que o meu aluno saiba no final do processo, no final do módulo, do semestre ou do ano. Eu preciso ter isso muito claro. Isso facilita a vida do estudante, mas também facilita a minha vida. Porque, eu não sei vocês, mas para mim, uma das partes mais difíceis do processo de ser professor é o processo de corrigir atividade, corrigir prova, corrigir trabalho, né? Eu acho essa parte a parte mais difícil do processo. Agora, quando que isso facilita? Né? Quando que esse processo fica mais fácil? Quando eu já tenho previamente estabelecido quais são os meus critérios. E aí, isso facilita muito o meu trabalho, porque eu já sei claramente o que eu quero que o meu aluno demonstre que ele dominou nas minhas atividades avaliativas, certo? Dentro disso, gente, a gente precisa pensar uma coisa muito séria, que é nossa responsabilidade, principalmente dentro dos institutos federais, porque os institutos federais nascem numa conjuntura, que eu já falei, de inclusão, e que todo mundo sabe, né? E que a gente, às vezes, tem que brigar muito com o professor que diz, meu Deus, para que tanta cota? Esses alunos chegam aqui e não estão preparados, esses alunos chegam aqui e não sabem nada, e eu tenho que ensinar tudo. Tem que ensinar tudo, sim. Infelizmente, vai ter que ensinar tudo, sim. Por quê? Porque a gente está pagando uma dívida histórica, gente. A gente está pagando uma dívida de uma escolarização que esqueceu de ensinar, que simplesmente jogou o neném junto com a água do banho, tá? Porque algumas pessoas dizem assim, outro dia eu estava lendo na internet uma crítica ao socioconstrutivismo, né? Como o socioconstrutivismo destruiu a educação brasileira, como se isso fosse verdade. Né? Porque a crítica diz assim, as pessoas não sabem mais ler, as pessoas não sabem mais escrever, as pessoas ficam dizendo que tem que se trabalhar com o texto e esquecem da gramática, ninguém mais sabe escrever. Pois é, qual que foi o nosso grande problema quando a gente aprendeu a trabalhar com o texto dentro de alfabetização? Infelizmente, muitas pessoas esqueceram que do texto eu preciso chegar na letra, eu preciso passar pela palavra. Eu não posso simplesmente ficar no babebi bobu, mas eu também não posso ficar só no nome da criança, no texto, na história, sem trazer também para que ele entenda aquele pedacinho que se chama sílaba e aquele outro pedacinho menor que se chama a letra, tá? É um movimento de ir e vir do texto para o contexto, para a sílaba, para a palavra e etc. Muitas pessoas, infelizmente, esqueceram de fazer esse percurso, né? E aí é por isso que eu digo que jogou o neném junto com a água do banho. E isso a gente não pode fazer em nenhum sentido. Agora, nós que estamos recebendo nos institutos essa criançada que está entrando no ensino médio e que a gente identifica que tem dificuldades de leitura, de escrita, de resolução de problemas, né? Não sabe fazer as 4 operações. Os professores ficam malucos, né? Os professores da área de exata dizem assim, mas eles não sabem nada. Como é que eu vou ensinar química, física, se eles não sabem matemática básica? Desculpa aí, vou ter que lhe dizer que você vai ter que ensinar matemática básica, sim, tá? Porque senão não adianta nada.
você vai continuar fazendo de conta que está ensinando alguma coisa, mas, na verdade, você não está ensinando, né? Porque se ele não consegue dominar um conceito básico necessário para que ele avance no seu conteúdo, você vai ficar falando para as paredes, literalmente, ou vai ficar agora falando para a câmera, para o teu computador, sem saber que eles, né, se eles realmente estão se apropriando disso ou não, tá? E como esse mundo, gente, como essa sociedade anda muito perversa e muito desigual, nós temos que assumir o nosso papel dentro dos institutos de ajudar a minimizar essa desigualdade. E quando eu digo isso, não é para a gente passar a mão na cabeça do fulaninho, né? Porque também muito professor fala que a gente da área da pedagogia só sabe dizer que a gente passa a mão na cabeça do fulano, né? Não, não é passar a mão na cabeça dele. É entender esta realidade e pensar qual é o meu papel e o que é que eu posso fazer para mudar esta realidade, tá? Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu já na vida, é que o conhecimento é sempre revolucionário. Então, a gente precisa garantir que esse aluno nosso aprenda, que ele saia do nosso curso mais bem formado do que a gente imagina. Porque é simples, basta a gente fazer uma pergunta bem básica. Você contrata o técnico em eletrônica que você está ajudando a formar? Você leva o teu filho para a escola e entrega ele na mão de uma pedagoga que você está ajudando a formar no curso? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente tem clareza da nossa responsabilidade enquanto professor de um instituto, né? Porque aí eu sei claramente que eu quero o melhor professor para o meu filho, para minha filha na escola da educação infantil. Eu quero o melhor técnico em eletrônica que venha consertar as coisas na minha casa. Eu quero o melhor técnico em informática para dar conta desses problemas todos que nós estamos enfrentando agora durante a pandemia, né? Então, eu preciso desse técnico muito bem formado, tá? Agora, ele estar muito bem formado não quer dizer que, então se ele não sabe, não adianta, tá reprovado mesmo, vamos parar com essa história de empurrar os alunos passando de qualquer jeito. Não, a gente não quer aluno que passe de qualquer jeito. A gente quer que aluno passe de ano sabendo os conteúdos que ele tinha que saber. E aí, né, alguns professores vão me dizer assim, mas e como é que a gente ensina cálculo, principalmente agora na pandemia? Bom, eu vou colocar aqui no chat aqui da sala, e depois acho que os administradores conseguem colocar lá no chat do YouTube, um link de um método que eu assisti há umas 2 ou 3 semanas atrás. Eu participei de um evento, que é um evento sobre ensino de engenharia. E neste evento, eu conheci um professor que faz uma apresentação, ele é professor de cálculo da Universidade de Brasília, e ele mostra um método que ele usa, que é chamado método 300, tá? Para ajudar os alunos a aprenderem cálculo, né? E com este método, ele mostra as possibilidades de trabalho, e a professora Fabrícia também falou que é a do trabalho por pares, tá? Acho que vale a pena a gente estudar, a gente aprender, porque a gente está vendo uma coisa que uma pessoa já executa, que já faz há bastante tempo e que funciona. E se funciona para cálculo, eu imagino que vai funcionar para qualquer outro conteúdo, né? Porque todo mundo que é da área da engenharia aí sabe muito bem qual é a história do cálculo nas engenharias, né? Quem fez uma única vez cálculo diz que não, isso não existe. Ninguém fez uma única vez cálculo na vida, né? Sempre reprovou 1, 2, 3 ou sei lá quantas vezes. E aí eu acho que o método que ele apresenta é bastante interessante, porque vai fazer a gente pensar a respeito das nossas estratégias. E o que é interessante também é que ele relata a experiência que ele está fazendo também online com os alunos dele, tá?
Então, eu penso que nós temos aí ferramentas, nós temos possibilidades. Não vou dizer que é fácil, porque não é, né? Todo mundo sabe que depois que a gente começou a trabalhar em casa, a gente está trabalhando o triplo, está todo mundo assim, principalmente as mulheres, né? Que infelizmente ainda na nossa cultura a responsabilidade da casa é da mulher, então é ela que tem que atender o filho, é ela que tem que lavar a roupa, é ela que tem que fazer a comida e assim vai, né? Nós ouvimos todos os dias relatos dos nossos estudantes, das nossas colegas, enfrentando problemas aí bastante sérios. Então, a gente sabe que as coisas não são fáceis. Mas também a gente sabe que a gente não vai largar os bets, né? A gente não vai desistir e que, portanto, a gente vai ter que achar quais são as possibilidades e quais são as nossas estratégias para poder enfrentar mais este problema aí, tá? Porque, assim, acho que tem um espaço que nós não podemos perder, que é o espaço da clareza de que no nosso país a educação sempre esteve em crise, porque não é simplesmente uma crise, é um projeto, e isso grande, Darcy Ribeiro já nos alertou, né? A gente sonhou um dia em sair dessa condição de subjugado que nós sempre fomos, mas infelizmente não alcançamos isso e agora estamos pagando o preço bem caro de todo o retrocesso que nós estamos vivendo, tá? Penso que a nossa responsabilidade de professor é uma responsabilidade muito grande, mas ela não é maior do que a nossa possibilidade, tá? Então, acredito que nesse momento a gente precisa ter mais cuidados com os nossos estudantes, cuidados com os nossos colegas, cuidados conosco, tá? Porque é preciso mais amorosidade, é preciso mais atenção, é preciso, enfim, maior cuidado, tá bom? Era isso que eu queria falar, estou à disposição para qualquer dúvida ou qualquer questão que vocês achem que vale a pena conversar. Mais uma vez, muito obrigado, espero que eu possa ter contribuído aí com alguma reflexão para todo mundo. Um abraço. Agradecemos a brilhante palestra da professora Sandra, né? Com certeza expandiu o nosso conhecimento sobre novas formas de perceber a educação atual, muitas reflexões pertinentes. Muito obrigada, viu, professora Sandra Terezinha. Passamos agora para o momento de perguntas feitas pelo público. Aliás, queremos agradecer também a presença de todos que estão acompanhando esse momento tão significativo para nós, tá? A primeira pergunta que tem é para a professora Fabrícia. Tá, professora Fabrícia? A professora Fabrícia está aí para conseguir anotar? Eu estou só reiniciando aqui. Tá. A pergunta é a seguinte: qual a porcentagem de aceitação e participação dos alunos no uso dessas ferramentas e metodológicas remotas? Essa é a primeira pergunta para você, Fabrício. Posso ir respondendo, né? Boa noite a todos. Tá, pode. Qual é a porcentagem de participação, né? É isso que a pessoa perguntou? Isso, qual é a ferramenta que você apresentou? Como eu coloquei, a questão principal é a questão do planejamento e organização. E sempre está com essas questões de feedback. Muitas vezes, o aluno ele fica desmotivado porque não tem esse feedback ou coisa do tipo. E, principalmente, a gente não pode levar em consideração, se a gente for colocar principalmente nessa época de pandemia, nessa questão do uso de tecnologia que muitas vezes eles não têm,
às vezes eles não querem, eles não querem nem deixar de participar ou fazer, ou não tem essas condições reais para realizar. Mas quando estava utilizando já no ensino, né, presencial, a participação é grande, porque as metodologias ativas, como a gente coloca, o aluno é o protagonista do processo de ensino-aprendizagem, e nós o colocamos em que ele sempre vai nessa motivação. Certo. A próxima pergunta, também para a professora Fabrícia, é: professora, a diversidade de práticas e metodologias possíveis são aplicáveis a ambos os níveis de ensino? Ou percebe que o grau de receptividade de uma ou outra é maior a depender do nível? No nível superior, por exemplo, qual a sua opinião sobre as melhores e mais aplicáveis metodologias? Assim, a gente citou algumas, né, a gente, como eu costumo dizer, a gente pincelou alguma coisa, e a gente, quando vivencia, de fato, a gente ficou mais no campo de mostrar como fazer. Agora, o fazer, de fato, a gente nota em todos os momentos o aluno mais, em todos os níveis, o aluno mais instigado a fazer. Mas, quando chega no ensino superior, eu atuo nos cursos de formação de professores de física e matemática. Os alunos, eles se sentem, assim, mais motivados em aprender, porque irão utilizar com os alunos dele. Eu faço parte do grupo de tecnologias digitais do ensino do IFMA de São João dos Patos, e o que a gente observa? A gente observa que boa parte, principalmente os alunos de matemática, vivenciam essas tecnologias, essas metodologias, já no dia a dia de suas salas de aula. Então, assim, a gente nota essa diferença. Então, quando foi para repassar essas mesmas metodologias no ensino online, eles não tiveram tanta dificuldade, já que eles serão professores e irão utilizar também. E eu costumo sempre falar, para uma maior aceitação, os recursos são necessários. E nós sabemos que nós estamos num país que, muitas vezes, como a professora Sandra coloca, a gente não tem todas as condições que queríamos. Por isso que, quando a gente fala em metodologias ativas e outras possibilidades, elas podem também serem utilizadas sem tantos recursos, mas que haja sempre esse diálogo com a motivação, e querendo sempre, como é que eu posso, sempre mostrar possibilidades, estratégias acessíveis ao meu aluno. Eu não estou escutando. Desculpa. Professora Fabrícia, acredito que você já até respondeu boa parte dessa pergunta, contemplou na resposta anterior, mas eu vou fazer a leitura dela. Como efetivar a educação 4.0 numa dinâmica de realidade dos discentes tão diversificadas? Esse é o nosso grande desafio. Mas eu costumo, como eu coloquei, eu sempre coloco, eu considero, a gente, como a professora Sandra colocou, nós temos que enxergar e saber as reais, a estrutura econômica, social, histórica, cultural do meu aluno. Nós sabemos que muitas vezes nós não vamos ter os alunos com todas as condições que a gente quer que estejam, mas assim, nós como professores não podemos ficar de mãos atadas. Então, existem inúmeras possibilidades, mas os desafios são grandes. E, como eu coloco, a pandemia está aí para mostrar, porque a pandemia simplesmente foi a ponta do iceberg dessas desigualdades. Então, é difícil, é mais complexo, sim, mas a gente cria, por exemplo, o Método 300 está aí, como a professora colocou, uma possibilidade que o aluno também pode se sobressair. Então, tem várias formas que a gente pode estar, vamos dizer assim, buscando inovar, buscando possibilidades, e não ficarmos presos somente no cunho de ficar de mãos atadas, críticas, não fazer nada. Então, a diversidade sempre existiu. Nunca cheguei em sala de aula para notar, todos os meus alunos, eles almoçaram, estão bem vestidos. Não, sempre a gente passa por essas situações realidades cruéis, duras, mas que existem no nosso país, na nossa sala de aula, porque eu já atuei em vários segmentos, então eu vejo como um grande desafio, mas que eu tenho que motivá-los a
trabalhar com o que nós temos, eu costumo dizer. Professora Fabrícia, muito obrigada por responder os questionamentos, obrigada pela palestra, tá? Agora, as próximas questões serão para a professora Sandra. Professora Sandra, vista a sua fala que as mulheres estão trabalhando no triplo na pandemia, como que você lida com mulheres que são mães, trabalham e ainda estudam EAD, já que o tempo para estudo é ainda mais reduzido, é quase mínimo? Perfeito. Esta é uma questão, assim, que a gente... eu vou te dizer assim, a gente tem situações de estudantes nossas que, além de tudo isso que você leu, ainda está vivendo a situação, fazendo parte da estatística das mulheres que estão sofrendo violência doméstica, né? Então, são problemas seríssimos. Como que a gente lidou aqui? Né? Eu vou dar o exemplo do que a gente fez aqui, que é o que eu digo, que eu já falei mais de uma vez, análise concreta de situação concreta. Cada situação tem que ser estudada para ver qual é a possibilidade que se tem, né? Nós tivemos algumas situações, uma estudante especificamente sofrendo violência, que aí a equipe pedagógica, né, a assistência social, fez todo o apoio para que ela, né, pudesse ser atendida. Das outras estudantes, mães, que estão em casa, né, dando conta de tudo, nós fizemos um atendimento diferenciado e uma extensão de prazos para a entrega das atividades, e fizemos horários alternativos de atendimento, né? Então, assim, as aulas são ao vivo, tem a aula ao vivo, mas ela fica gravada. Então, o estudante pode assistir num outro momento aquela aula. Com isso, ele tem uma perda? Tem, porque ele não está ali participando ao vivo daquele momento, interagindo com os seus colegas. Mas, pelo menos, ele não está totalmente perdido, porque ele pode assistir num outro momento. E aí, identificados as dificuldades, nós fizemos isso, nós dividimos os estudantes entre os professores do curso, e cada professor ficou responsável por 2, 3 alunos para atender às necessidades de cada um. Obrigada, professora Sandra. Temos mais uma questão para você. Adequar os conteúdos das 10, 15 disciplinas básicas e técnicas para que sejam destacados conteúdos essenciais na formação técnica do primeiro ano, por exemplo, seria necessário planejamento conjunto, que também precisa ser visto em conjunto, lá na definição da ementa. Professora Sandra, como a senhora vê essa realidade? Conhece alguma iniciativa nesse viés de trabalho entre pares ou interdisciplinar que tem sido contínuo? Então, acho que essa pergunta é fantástica, porque ela nos remete a uma questão que, assim, gente, vamos combinar que nem no presencial tem cabimento um curso técnico ter 15, 17, 18 disciplinas, né? O conhecimento científico não precisa se fragmentar tanto a ponto de a gente ter 18 disciplinas. Aqui em Curitiba a gente tem um problema seríssimo, nós temos um curso técnico e tem 18 disciplinas integrado, né? E aí a gente se pergunta, precisa tanta caixinha? Será que precisa, gente? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento também para pensar os nossos currículos, tá? E realmente, a pessoa que fez a pergunta já deu a resposta. Porque a gente só consegue fazer isso no coletivo. A gente só consegue fazer isso pensando o curso como um todo. Eu não consigo pensar o meu curso inteiro, a minha disciplina, se eu não pensar o curso inteiro, né? Qual é a minha contribuição? Qual é a importância da matemática 1, ou da biologia 1, ou da língua portuguesa 1, dentro do curso técnico de enfermagem, de informática, de
sei lá, de qualquer curso técnico que a gente tem. Eu tenho que pensar a minha disciplina integrada nesse curso como um todo. Senão, não tem chance, né? E aí eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, porque a gente pode ou simplesmente cruzar o braço e dizer, ah, não, mas é assim mesmo, não tem jeito, não tem o que fazer. Ou a gente pode pensar, não, vamos pensar um projeto emancipatório, vamos pensar um projeto que realmente forme este sujeito como um sujeito de consistência teórica que ele precisa ter, de consistência técnica que ele precisa ter, mas também de consistência social e humana, que é o que mais está faltando para todo mundo hoje. Então, a pessoa já deu a resposta. A gente precisa conversar no coletivo. Ela pergunta também se tem algum conhecimento de alguma experiência. A gente viu aqui no Campus Curitiba algumas tentativas dos cursos que estão fazendo esse movimento, né? Porque aí também eu acho que esse momento é um momento de aproveitar a oportunidade. Já que a gente está podendo mexer no currículo, porque, por exemplo, nós não conseguimos ofertar as disciplinas de estágio, nem as disciplinas de laboratório, correto? Então, a gente tem que mexer na matriz curricular dos cursos para poder pensar quais são as ofertas que podem ser feitas online. No momento que a gente está pensando isso, a gente já pode pensar o curso como um todo, né? Vamos ter coragem de avançar, vamos ter coragem de pensar uma dinâmica diferente. A gente tem aqui no Paraná uma experiência muito legal, que talvez vocês já conheçam, porque já ganhou até prêmio internacional, que é a proposta da organização dos cursos técnicos no campus Jacarezinho. Eles têm uma outra forma de organização, tá? E ainda que eles enfrentem problemas, eles já estão mais avançados do que a imensa maioria dos projetos quadradinhos que não conseguem pensar um jeito diferente de ensinar e de fazer o aluno participar das coisas, tá? Então, eu acho que a pessoa já deu a resposta, né, que é uma construção coletiva. Eu sempre digo que se a única receita que eu acredito em educação é a construção coletiva, porque quando eu faço sozinha na minha sala de aula, tudo bem, eu estou fazendo diferente, mas isso não avança. Para avançar, precisa ser um projeto coletivo, né? E para fazer projeto coletivo, aí os preguiçosos me desculpem, mas vão me xingar, né? Precisa ter mais reunião, precisa ter mais conversa, eu preciso saber o que o meu colega do lado faz, né? Eu preciso saber qual é a disciplina dele, quais são os conteúdos que ele trabalha, para eu poder começar a amarrar o trabalho interdisciplinar, porque não existe trabalho interdisciplinar se eu não sei o que os meus colegas trabalham, né? Então, realmente, eu acho que a única receita que funciona é construção coletiva. Obrigada, professora Sandra, pelas considerações, né, a resposta diante das indagações dos colegas, que, por sinal, foram bem pertinentes, né, interessantes, assim, instigadoras mesmo. Então, a gente chega ao fim desse momento de perguntas, né, a participação foi muito importante, agradecemos a participação dos colegas com as perguntas, né, e reiteramos também nossos agradecimentos às palestrantes, às professoras doutoras Sandra Terezinha, do Instituto Federal do Paraná, e a professora Fabrícia da Silva Machado, do Instituto Federal do Maranhão, e aos colegas intérpretes de Libras também. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra nesse momento para as mestres de cerimônia. Eu tenho meus cadernos aqui, meu telefone. Eu achei que meus cadernos. Obrigada. Eu quero agradecer, né, as palestrantes desta tarde que puderam estar conosco, a nossa mediadora, né, da nossa conversa de hoje à tarde, a professora Joelma, a palestrante Fabrícia, mais uma vez conosco aqui no IFE. Agradeço muito a professora Terezinha, a Sandra Terezinha, pela disponibilidade, né, de ter aceito o nosso convite e de ter trazido todas estas
grandes reflexões, né? Ambas as palestrantes trouxeram reflexões que nos instigam, que nos deixam sempre mais reflexivas, sempre buscando o melhor, né? O melhor enquanto instituição de ensino, buscar o melhor para o nosso fazer, que não é fácil, nunca foi fácil. E agradecer também aos nossos intérpretes de Libras, né, por nos proporcionarem também esta inclusão tão importante para os nossos alunos que estão aqui assistindo. Nós tivemos um número significativo de alunos assistindo. Eu fico muito feliz pela participação dos nossos alunos. Agradeço também a participação dos nossos professores que estiveram participando, interagindo, a nossa equipe pedagógica, pedagogos, técnicos educacionais, nossos demais servidores técnicos administrativos. Eu agradeço a todos que estiveram conosco. Então, assim, foram momentos de muita troca, de muita reflexão, de discussão, e que as reflexões que ficaram hoje à tarde, né, continuem aí para que nós possamos fazer o melhor para a nossa educação, que tanto sofre, né, sempre sofreu, e aí com essa mudança de atividades não presenciais, vem nos trazer outras angústias. Mas que nós, perseverantes como somos, né, como diria nosso saudoso Paulo Freire, a professora Fabrícia trouxe, nunca deixemos a esperança, né, e dessa esperança nós possamos esperançar. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, nossas queridas palestrantes, mais uma vez, nossos intérpretes, nossa querida mediadora, que aceitou prontamente, professora Joelma, o convite, muito obrigada, e a todos os participantes. Tá? E, neste momento, colegas, eu deixo aqui o convite para o nosso 4º ciclo de palestras do Encontro Pedagógico Intercamp, que vai ocorrer dia 29 de outubro. Tá? Então, deixe aí agendado, tá, nos seus celulares, nas suas agendas, tá, essa data que nós temos um novo encontro, para que nós possamos continuar refletindo acerca dessas temáticas tão importantes. Então, dia 29 de outubro, nós temos o nosso 4º ciclo, das 9h30 às 11h30, e será transmitido por este mesmo canal aqui no YouTube do IFE. Então, em breve, nós divulgaremos a nossa programação em nossas redes sociais, que são @IFRR oficial, no Facebook e Instagram, e também no nosso site, www.ifrr.edu.br. Agradeço a todos, mais uma vez, tenham todos um bom final de tarde e uma bela noite. Obrigada a todos. Pode falar? Agradecer o convite mais uma vez. Pela Thaís Cristine, agradecer a mediação com a professora Joelma, aos intérpretes que sempre são assim, maravilhosos pelo cuidado e o trabalho. O compartilhamento da mesa com a professora Sandra Terezinha, foi um prazer escutá-la, professora, aprendi muito, a gente sempre aprende, é tão bom, né, professora? E agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, e vamos pensar, vamos esperançar, vamos acreditar que a nossa profissão docente, ela é necessária, ela é fundante, ela é importante, e a gente tem que sempre estar buscando buscando mais conhecimento, e principalmente acreditar que a educação tem um futuro para todos que acreditam nela, né, pessoal? Então, um país em que, como a professora Sandra Terezinha colocou, vive o que vive nesse tempo de pandemia, mas nós temos que buscar sempre essa esperança. E parabenizar todos os professores, que amanhã é um grande dia. O professor não tem só um dia, o professor é todos os dias, porque ele leva trabalho para casa, não é verdade? Mas amanhã é um dia muito especial, porque é o dia da profissão que nós escolhemos, nós que somos professores, pedagogos, com muito carinho, e obrigada mais uma vez ao Instituto Federal de Roraima, e boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Fabrícia. Professora Sandra. Não, muito obrigada. Foi um prazer. Estou sempre à disposição. Qualquer coisa que precisem, conte conosco, tá bom? Grande abraço e tudo de bom. Obrigada, professora Terezinha, professora Joelma. Seu microfone, professora.
Foi uma satisfação estar com essas mulheres incríveis aqui, né? Essa mesa composta por 4 mulheres maravilhosas, que eu não conhecia, né? 2, que é a professora Fabrícia e a professora Sandra. E muito obrigada por esse momento, e a gente se encontra. E feliz dia dos professores também. Obrigada a todos. Tá, e aí, ratificando o que as colegas falaram, feliz dia dos professores a todos os nossos professores do Instituto Federal de Roraima.